E aí a igreja romana fez uma bagunça com esse versículo, que está tão claro, regra básica do português, regra básica do português. Tu és Pedro, no original grego, pedregulho, pedrinha pequena. E sobre esta, a gente sabe que há uma diferença de essa para esta. Esse está distante, este está perto. Esse controle, este controle. O que é que Jesus estava dizendo? Sobre esta pedra, sobre esta revelação que tu acabaste de ter, é que eu edificarei a minha igreja. E sobre esta pedra, ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí o que é que Paulo está dizendo agora? Que os homens nos considerem o quê? Que ficasse claro qual era o papel deles diante da igreja. E aí entra a segunda parte do versículo, como ministros de Cristo. Diga: ministros de Cristo. E a terceira parte: despenseiros dos mistérios de Deus. E aí entra uma expressão aqui que nós só veremos Paulo falar. Existem 3 designações para servo, para ministro na Bíblia. A primeira definição é a palavra doulos, que no grego quer dizer escravo. Refere-se ao escravo que é totalmente subserviente ao seu senhor. Ele não tem vontade própria, ele não faz o que quer, ele não se manda, ele não resolve nada. Todas as decisões não são dele. O doulos, o escravo, ele não tem direito próprio. Irmãos, nós temos um dono. Quando você impõe a sua vontade, não dá certo. Quantos de nós já cometemos a falha, o erro de, no afã, em algum momento, buscar um reconhecimento? Como muitos governadores, eles têm aquela vaidade de inaugurar alguma grande obra, pastor Everton, para colocar a placa dele lá, com um nome bem grande: governador fulano de tal. E aquela placa vai ficar lá por décadas. E quem passar vai ver o nome dele estampado naquela placa. Muitos governantes têm essa vaidade. Essa vaidade não existe no ministro de Cristo. Não pode existir dentro de nós. Nós somos escravos. Nós temos um dono. Se ele diz vá reto, você vai reto. Dobra a direita, você dobra a direita. Vá para a esquerda, você vai para a esquerda. Recue, você recua. É assim que deve ser feita a obra de Deus, na orientação do Espírito Santo, reconhecendo que não é pelo meu braço, mas é pelo braço do Senhor. Aleluia. Ele quem faz, Ele quem opera, Ele quem dirige, Ele quem cura, Ele quem salva, Ele quem restaura, Ele quem transforma, Ele quem converte, Ele quem faz o querer e o efetuar, é todo dele. Aleluia. Década de 40, a Assembleia de Deus já era a maior denominação pentecostal do Brasil, na década de 40.
Daniel Berg foi chamado para dar uma entrevista numa rádio. E você pode conferir essa entrevista no YouTube, está lá, coisa linda. O saudoso, muitos aqui devem conhecer, o saudoso pastor Mozart, do Tempo Central, já dorme no Senhor. Foi pastor aqui. Estava uma vez ou outra pregando, pastoreando Santana do Acaraú, fui lá ajudar a pregar a palavra lá. Pastor Mozart alcançou o Daniel Berg. E o pastor Mozart dizia que Daniel Berg, só em saudar a igreja com a paz do Senhor, a igreja pegava fogo. E na entrevista, o radialista perguntou ao Daniel Berg: a que você atribui? Quem foi o causador do crescimento da Assembleia de Deus? Irmãos, com todo respeito, óbvio, e muito respeito mesmo, a igreja presbiteriana está aqui há 160 anos. Ela tem idade de ser bisavó da Assembleia de Deus. Eles chegaram aqui em meados do século XIX. Nós chegamos aqui em 1914. Começou em 1911, mas a Maria de Nazaré só veio para cá, para Itapajé, em 1914. E na década de 40 a Assembleia de Deus já é a maior do Brasil. E aí aquele radialista lança essa pergunta. Agora imagina se fosse um homem com espírito de pavão, como tem muitos pastores. Rapaz, é um pavão. Sou o presidente, viu? Sou pastor presidente. Que é isso? Calma. Mas quando fizeram essa pergunta para ele, para Daniel Berg, eu estou falando de Daniel Berg, a que o Senhor atribui o crescimento da Assembleia de Deus? Ele disse: ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Porque eles tinham a consciência, eles entendiam que eles eram escravos, dependentes, devotos totalmente do Senhor. E à medida que eu reconheço que dependo dele, que preciso dele, da ajuda dele, que sem ele eu não consigo nada, nada faço, nada sou, a glória dele resplandece, e a obra é feita no poder do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Mas aí vem uma segunda expressão que Paulo usou muito também, a palavra diáconos. Diáconos, no grego é diáconos, é um K no meio, não é com C, K, diáconos, que para o latim, diaconel na verdade, que para o latim, depois o português ficou diácono com C. E o que é o diácono? Jesus era diácono. Jesus era diácono. Irmão, Jesus era diácono. É um servo, é um assistente. É o que eu estou querendo dizer aqui, como dizemos no juridiquês, data máxima venia, ou seja, com o máximo respeito. Eu digo para os senhores, nós só somos assistentes, nós só somos diáconos. No momento que nós, em algum momento, no momento assim, no intervalo de milésimo de segundo, Satanás quer colocar no nosso coração uma fagulha de vaidade, e aí sobe a mente, e aí nós, em algum momento, acabamos sendo dominados pelo espírito de Nabucodonosor. E sabe o que foi que aconteceu? Porque Nabucodonosor se achava muita coisa, passou vários anos feito um bicho do mato comendo capim.
reconhecer que é o Deus do céu quem faz todas as coisas. Aleluia. Nós só somos assistentes, nós estamos aqui cuidando da noiva que Ele comprou com o seu sangue. É isso que nós estamos fazendo. A diferença de dons espirituais para dons ministeriais, tem muita diferença, eu gosto de citar uma. Os dons espirituais são emprestados. Você pode ser usado em profecia hoje e ser usado daqui a 5 anos. A não ser que você queira usar o Espírito, aí você vai pagar o preço. Já dons ministeriais não, eles são dados para a igreja. Enquanto os dons espirituais são emprestados, os ministeriais eles são dados. Deus deu pastores para a igreja. Deus deu evangelistas para a igreja. Deu para quê? Para serem doulos, escravos dele. Senhor, para onde é que eu vou, Senhor? É para cá? É para lá? O que é que eu faço? Como é que eu tenho que conduzir, Senhor? A igreja é tua, é o Senhor que sabe. Eu não tomo nenhuma decisão aqui, Senhor, se não for pela tua orientação, se não for pelo teu Espírito. E eu acho bonito quando os filisteus pediram a revanche, já estavam com 20 anos, e eles não tinham engolido aquela derrota de Golias. E aí eles pegam a revanche, com ódio. E aí Davi consulta o Senhor. E aí o Senhor disse: vai, Davi. Aí Davi foi, saiu vitorioso daquela batalha. Primeiro round, vencedor. Aí Davi volta para a presença de Deus. Aí antes de começar o segundo round, Davi olha para o Senhor e diz assim: e aí, Senhor, vou de novo? Aí Deus diz assim: não, Senhor, não. Agora nós vamos inverter a ordem, Davi. Tu vai e espera. Quando tu ouvir por detrás da copa das amoreiras um barulho de marcha, aí tu vai, Davi. Sabe por quê? Porque fui eu que já saí marchando na tua frente. É isso que Deus quer de nós, diáconos, despenseiros, mordomos. Não somos dono da igreja, o dono é Ele, e nós só somos instrumentos. Nós fazemos tudo aqui na direção dele. Aleluia. Mas aí vem 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que Paulo usa uma palavra totalmente diferente, que ele não tinha usado das outras vezes. Somente aqui que Paulo usou essa palavra, porque tinha tudo a ver com uma cidade portuária, de muitos navios, que era a cidade de Corinto. Essa palavra ministros, aqui em 1 Coríntios 4, que em outras passagens, quando não é doulos, é diácono, Paulo usa a palavra ruipereta. Olha que nome estranho, né? Ruipereta. E essa palavra ruipereta, ela tem dois significados. Primeiro, ela tinha a ver com o remador inferior dos porões
dos navios. Por séculos, os navios eram movidos por força humana, depois que surgiram as caravelas, mas séculos depois. E o segundo significado é aquele que trabalha com as mãos, aquele que usa as mãos no seu trabalho. Ou seja, pastor não pode ser preguiçoso. Nem combina a expressão preguiça com pastor. Quando as pessoas não eram condenadas à morte, na época do cristianismo, antes mesmo de Jesus vir ao mundo, a lei romana estabelecia que quando a pessoa era condenada e não chegava à pena capital, ela ia trabalhar como Rui Pereira, ou seja, remando o navio. Quem já assistiu aqui o filme Ben-Hur? Lembra do momento em que eles estão ali remando? Vamos recapitular aqui a cena. Eu gosto do Ben-Hur da década de 50, com Charlton Heston. Saiu aí a nova versão, ainda não assisti, mas eu sou muito preso à versão da década de 50. Está ali Charlton Heston remando, o Ben-Hur, e tinha um camarada com um tambor, e o tambor era que guiava-os e dizia com que intensidade eles tinham que remar. Paulo está dizendo que o ministro de Cristo é um remador inferior. É isso que ele está dizendo, é isso mesmo. Não tem a ver com conta bancária, não tem a ver com tamanho de igreja, não tem a ver com tamanho de ministério, não tem a ver com o porte do teu carro, não tem a ver com grau de escolaridade. Foi pastor, é o remador do último porão. Não tem do que você se gloriar. O que é um Rui Pereta? Ele não foi condenado à morte, mas recebeu agora a sentença de ser remador inferior. Você estava condenado à morte, mas Cristo te salvou. Agora vai trabalhar remando o meu navio. Sabe o que tu vai fazer? Tu vai remar esse navio até o fim da tua vida. E aí eu vejo algumas características do Rui Pereta. Você vê ali o Rui Pereta remando. Meu Deus, o coitado não tem domínio da sua vida. Ele não tem como dizer: eu não quero isso aqui, já chega, eu vou largar isso aqui e vou embora. Você pode até um dia já ter pensado nisso, Rui Pereta. Eu não quero mais saber de pastorear, eu não quero mais saber de presidir igreja. É muita luta, é muita dificuldade, é muito sofrimento, é muita perseguição, é muita calúnia, é muita injustiça. Quantas vezes tu já passou na nossa cabeça? Mas olha aí onde é que você está. Olha aí onde é que você está. Continua remando o navio. Às vezes reclama, às vezes chora, às vezes questiona, às vezes murmura, às vezes se chateia, às vezes se entristece, quer se deprimir, mas está ali remando o navio. Aleluia! Está ali remando o navio. Aleluia. Aí o que é que acontecia quando o Rui Pereta estava cansando? Lá vinha o carrasco. Quando o carrasco olhava
que um estava com um desempenho menor, estava se cansando, aí o carrasco vinha com um chicote, pá, pá, e aí ele recuperava o fôlego, porque era melhor recuperar o fôlego e continuar remando do que ser chicoteado pelas lutas, pelo diabo, pelas tribulações, ver Satanás querendo te tragar. Então, na hora que as nossas mãos vão desfalecendo, aí o inimigo olha e diz: é agora que eu vou pegar ele. Aí quando você percebe que o inimigo vai te chicotear, aí você: opa, vamos remar, vamos continuar, não, vamos em frente. Saúl Pereira, para onde é que tu vai, meu irmão? O que é que tu vai fazer na tua vida? Você está, entre aspas, condenado a remar-te na vida. Não tem para onde ir, não. Pastor do Iguado, pastor de Sérgio Luz, pastor de Nova Rússia, pastor de Guaraciaba, pastor de Paraipaba, pastor do Potira, nós somos Rui Pereta. Vamos remando. Não tem para onde ir. É aqui mesmo que a gente vai. Aleluia. Aí, meus queridos, vocês perceberam que é um trabalho cansativo, né? É cansativo. Você remar, vocês viram o tamanho do remo? Os coitados definhados ali. E aí tinha hora que o tambor aumentando o ritmo. Sabe o que era aquilo? Era a tempestade chegando, era a tribulação se aproximando. E eu tenho certeza que todos que aqui estão, e eu não sou mais, nós sempre seremos meninos diante de Deus, mas eu já estou completando 20 anos de pastor. Esse ano, 20 anos, fechado. Eu já tenho algumas historinhas para contar. Mas quantas vezes, quando vem o furacão, o ciclone, as intempéries, as tempestades, se nós diminuirmos o ritmo, o navio vai sucumbir. E qual era a ordem dada aos remadores? Quando o tambor aumentava o ritmo, é porque já haviam avisado que estavam vindo grandes ondas. E para o navio sobrepor aquelas grandes ondas, tinha que ser com toda a força que eles pudessem empreender, porque somente avançando é que eles conseguiam vencer as grandes ondas. Se nós recuarmos, seremos engolidos. Não diminua o seu ritmo, pastor. Não diminua a intensidade. Quanto mais luta, mais você avança. Quanto mais tribulação, mais você vai para cima. Que com certeza Deus te dará a vitória. Aleluia. É só você trazer a memória como foi o teu começo, hein, pastor Ever? Como foi o nosso começo, pastor Bosco, os demais, como foi lá atrás, e olha como está hoje. Se não fora a mão de Deus, nós já teríamos caído. E sabe por que nós chegamos aqui? Porque nós não paramos de remar. E outra coisa que eu aprendo nessa passagem